Olá, desde abril, São José dos Campos passou a captar córneas para transplante. Quem conta mais para a gente sobre isso é a Joselma Moreira. Ela é gerente hospitalar do Provisão. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço o convite. Nesses 2 primeiros meses, quantas córneas foram captadas e quantas pessoas beneficiadas? Nós iniciamos o projeto no dia 10 de abril, a captação das córneas, e desde então até o dia 31 de maio foram 114 doações realizadas com o número de 228 córneas, ou seja, 228 pacientes poderão ser beneficiados com essas captações. São José já tinha o serviço de transplante, A gente, inclusive, já era referência regional, tinha uma média de 12 transplantes por mês, Essa captação acontecendo aqui, ela tem um impacto nos pacientes regionais, locais, ou não? Necessariamente o número de transplantes ele pode não aumentar, mas o impacto mais importante disso é o tempo de espera que esses pacientes vão ter a menos, porque na realidade nós temos uma fila única estadual, a fila não é do Hospital Provisão, é do Estado, e esses pacientes são inseridos, os nossos pacientes são inseridos nessa fila, e com o aumento da captação de córneas, a gente pode otimizar essa fila e a gente tem uma redução do tempo de espera. Hoje, o tempo de espera gira em torno de 6 a 8 meses. A gente deseja que a gente alcance essa redução em mais de 30%, para que esses pacientes tenham uma perspectiva menor, um tempo menor de resposta, de chamamento para o transplante. E para a gente ter uma ideia de quantas pessoas aguardam por aqui na nossa região. Falando de fila estadual, de cadastro estadual, nós temos hoje uma média de 2.800 pessoas no estado aguardando uma córnea. Na nossa região, nós temos cerca de 100 pacientes aguardando o transplante atualmente. E como funciona a parceria entre as instituições envolvidas? A gente tem o Banco de Olhos de Sorocaba, o Provisão e a Urban. Como é que funciona isso? Então, esse termo de cooperação que foi assinado, foi pactuado em abril, trouxe um ganho para a região muito grande, porque o BOS, com essa expertise em captação de órgãos, como banco de olhos, que inclusive serve a todo o estado, trazendo essa capacitação para São José dos Campos, profissionais que são daqui sendo capacitados para fazer essa abordagem à família, a captação, a retirada do órgão, levar para o BOS para fazer todo o acondicionamento, toda a análise do órgão e deixar o órgão viável, o tecido viável para transplante. A Urban, como um centro funerário centralizado, organizado, e possibilitando uma abordagem de um número maior de familiares, a sensibilização desses familiares para a doação, com a própria retirada lá mesmo, no serviço funerário. Então isso trouxe uma possibilidade, uma ampliação de captação, e o Provisão sendo um serviço de excelência transplantador de córnea. Então isso trouxe para a região um diferencial muito grande, e esse termo de cooperação vai fazer, como eu disse, com que a viabilidade e a demanda ela seja atendida num prazo muito menor do que hoje nós temos. A córnea ela é um pouco diferente de outros órgãos que são transplantados, Ela é um tecido, ela tem outras propriedades, outras características que até facilitam. Sim, o tempo, porque tem órgãos que você tem que captar e transplantar em 4 horas, por exemplo, o coração, e outros órgãos, você tem que retirar o paciente com uma morte encefálica comprovada, mas o paciente ainda com movimento cardíaco, com irrigação. A córnea não, ela tem um período maior para você doar. Esses pacientes são doadores, podem ser doadores até 6 a 12 horas em temperatura ambiente pós-morte, e os pacientes, os pacientes, os doadores que estão sobre refrigeração, podem ser doadores até depois de 24 horas do óbito.
Então, são esses biomédicos e biólogos capacitados que fazem essa abordagem, sensibilizam a família. E eles trabalham e fazem 24 horas. Estão lá o 24 tempo horas, todo. eles trabalham em esquema de plantão 24 horas à disposição. E ela é processada e fica guardada por um tempo? Isso, ela é colocada no meio próprio, líquido próprio. É feita uma análise toda dessa córnea no banco de óleos de Sorocaba, para que ela seja comprovadamente viável e ela fica armazenada até um período de 15 dias, quando ela tem que ser utilizada. E o que a pessoa que gostaria, né, de doar, né, tem que fazer? Eu acho que o principal é a pessoa se sensibilizar e querer. Ela querendo, ela tem que expressar isso, formalizar isso, principalmente para a família. Porque, na realidade, quem efetivamente faz a doação da córnea, faz a doação do órgão, é a família. Então, é importante que ela expresse isso, né? Então, existem formas de ela se expressar em relação, mas principalmente conversando com seus familiares, falando do desejo dela, né, de que após a sua morte ela quer ser doadora, para que a família, a partir desse sentimento, desse desejo, faça o consentimento, porque o consentimento é dos familiares, né? E o Provisão tem uma ação de divulgação acontecendo na Sim, cidade agora? Nesse momento nós estamos com um espaço, uma exposição dentro do Shopping Vale Sul, que iniciou no dia 31 de maio e vai até o dia 9 de julho, no mesmo período de funcionamento do shopping, em que nós temos uma exposição de fotos muito bonitas de pacientes nossos atendidos no nosso centro de reabilitação. E aí a gente convida para que todos possam ir lá visitar, fica no subsolo, né? O espaço fica no subsolo do shopping. E aí, nesse passeio, nesse conhecimento da exposição, a gente sensibiliza o paciente, né, o possível doador, né, junto com seus familiares, a ser um doador. Ele faz uma carteirinha de doador, ele registra o desejo, que é uma coisa simbólico, né, mas é um registro até para que ele, para que a família tenha conhecimento. Essa exposição é uma exposição muito bela, porque mostra aos nossos pacientes que são atendidos, mostra o impacto da deficiência visual, e isso é uma forma de sensibilizar, né, as pessoas e de aumentar esse incremento de possíveis doadores, para que a gente faça essa fila realmente do transplante caminhar, né? E essa é a missão do Hospital Provisão, né? Ele é habilitado pelo Ministério da Saúde como hospital transplantador de córnea e esclera, né? E o trabalho dele dentro da filantropia, junto à população, à comunidade, é essa, de trazer esse benefício, a qualidade de vida, né? E de causar um impacto muito positivo na vida das pessoas. Tem alguma condição clínica que impediria? Porque às vezes a pessoa tem, né, até algum problema na visão, né, uma miopia. Interessante que o potencial doador, ele pode ter no mínimo 2 anos de idade e no máximo 80 anos. E ele ter doenças oculares não impede, porque a córnea é a camada transparente mais fina do olho, mais externa. Então, isso não impediria, a não ser que ele tenha alguma doença de córnea. Se for o astigmatismo, a miopia, não impede. Às vezes, problema na retina, isso não impede de que ele seja doador. Tá certo. Obrigada pelos esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.